sempre para vocês poderem olhar. Então, eu posso pensar aqui em várias formas, tá? Não importa onde que eu estou usando o prompt, porém, cada uma das interfaces ele interpreta de forma diferente. Então, se eu vou aqui, certo? Ó, e venho aqui e digo assim, me liste as diferenças de uso de prompt em diferentes LLMs. Veja, eu fiz direto. Eu podia ter feito a estrutura normalmente, certo? Mas só para nós ser direto aqui, como ele já tem o contexto em cima, ele já está entendendo as coisas. Olha só, o GPT, né? O Cloud, cada um deles tem um estilo, uma força e uma fragilidade. Então, eu vou dizer assim, faça uma tabela. Wesley da Silva está perguntando, qual é o impacto de usar termos técnicos e não técnicos dentro do prompt? Tudo vai depender do treinamento do prompt. Se ele sabe o que é aquele termo técnico, ajuda. Se ele não sabe, só piora, certo? Outra coisa, em geral, um prompt grande, ele vai ler o início e o final. É como se tu tivesse um texto grandão. Como é que tu lê? O que tu lê? Tu vai lá no final, lê, tu vai lá no meio, tu dá uma folhada, assim a engenharia de prompt. Então, a maioria das LLMs, ele lê o início e o final. Então, as coisas importantes têm que ser colocadas ou no início ou no final. Ó, mandei fazer uma tabela aqui, só que é difícil para explicar para vocês. Então, vou fazer, quero a tabela com apenas uma palavra. Vamos ver se ele entendeu por célula, mas eu não quero colocar só para mostrar para vocês. Ó, beleza, ele entende já porque já tem no meu contexto. Então, olha só, se nós pensarmos, o GPT, ele é natural, o Claude é ético, o Gemini é multimodal, o Llama é detalhado, o Mistral é técnico, o Cohere é curto, o Falcon é guiado, tá? Então ele pegou algumas aqui. A força, qual é que é o ponto forte? O GPT é criativo. O Cloud segue o contexto que tu está definindo, ou seja, ele segue muito bem o prompt. Por isso que quando a gente usa automação, a gente usa, né, muitas vezes o Cloud, porque ele vai seguir exatamente o que o prompt definiu. Né? Gemini, atualidade, ele tem informações, né? Tanto que o Google tem toda a base de informações do mundo, então ele tem, né, um treinamento muito melhor. O Llama, né, é mais focado para usar local. O Mistral, a vantagem dele é ser rápido. O Coev é embedding, é tipo você usar o GPT para o embedding, ou seja, para você usar RAG, vetor, né? E o Falcon é por ser open source. O que acontece? Por ser criativo, ele vai alucinar, né? O, o Cloud, ele nega muita coisa, por causa a ética não permite. O Gemini, qual é um problema que se tem? As pessoas que não conhecem muito, elas adoram o Gemini porque ele é multimodal e porque ele tem informações atualizadas, mas ele é inconsistente, então não é confiável, né? O Llama, ele é muito limitado, né? O Mistral é superficial. O Coel é restrito porque é vetor. E o Falcon, open source e instável. Então, para que tu usaria cada um deles, certo? Você usaria como estrutura, como planejamento, como hierarquia, né? Para especificar alguma coisa e assim por diante em cada um.
Beleza? Tudo bem, Lia? Então, vocês estão vendo que cada uma das inteligências artificiais de LLM que a gente tem aqui tem características. Então, o prompt vai ser variável. Então, eu digo assim, como usaria o prompt nesta tabela? Olha só, aplique o prompt em todos eles, de acordo com cada estilo, para termos o melhor resultado dele. Use a viagem ao Peru como exemplo, certo? Então veja, a gente podia estar brincando para pegar e começar. Olha, crie um roteiro de viagem para o Peru com minha família. Organize um plano de 7 a 10 dias. Bababá. Já com o Cláudio, eu digo, preciso de um plano detalhado. Olha como ele muda. O Gemini, olha como ele muda. O Llama, como ele muda. Então, faça uma tabela mostrando a diferença no uso do prompt em uma palavra. Uma palavra é pouco, mas é só para mostrar para vocês. Não, mostrando a diferença no uso acima, prompt em uma palavra. Vou ver se eu consigo mostrar para vocês isso. Não, não foi assim que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá de novo. Quero mostrar a diferença em usar cada prompt baseado na LLM. Então, vê se deu. Bom, ficou claro para mim como cada prompt foi estruturado. Aqui ficou melhor para ele explicar. Eu queria botar isso numa tabela. Ele mostrou, mas daí para explicar é difícil lá. Ó, ele usou a estrutura simples, natural, organizado. Crie um roteiro. Aqui já foi analítica, organizada em pares. Monte um plano dividido em sessões no melhor período. O Gemini, com dados em tempo real, planeje uma viagem ao Peru para 2025. Inclua informações atuais de passagem, etc. Tanto foi mais atual. O Llama, explique em passos como organizar uma viagem ao Peru, quando ir, onde ficar, atrações e tudo mais. Ou seja, cada um de uma forma, tu
Então, tu usaria, cada um depende do que tu quer, tu usaria de acordo. Se tu quer informações mais atualizadas de 2025, o Gemini é o melhor. Né? Se você quer fazer análise de alguma coisa, o melhor é o Cloud. Né? Se tu quer um detalhe, né, um roteiro, seja criativo, aqui. Beleza? Então, por isso que eu digo, volto a afirmar aqui em cima com vocês, certo? As pessoas não vão fazer isso que eu estou fazendo, de estudar, de ficar testando, de comparando, de pegar aquilo, de analisar, de ver por que dá. Elas vão se acostumar a pegar um prompt e fazer isso no ChatGPT, ou no Gemini, ou aonde que eles se acostumaram o resto da vida, certo? E aqui a gente já pode ver que cada um deles, certo? Pensa diferente. Então vamos olhar aqui a força disso aqui. Ótimo em seguir instruções complexas e criar respostas criativas. Pode gerar resposta longa demais ou inventar coisas, certo? Dica de uso: estruture os tópicos numerados, específicos, formatos de saídas, etc. Já o Cloud, né, responde melhor a prompts conversacionais e éticos. Com texto longo, suporta até 2000K de tokens. Na verdade, agora já conseguimos até 1 milhão. Né? Ótimo para análise de documento extenso. Então, posso estar jogando para ele todo um material de viagem, um livro, por exemplo, sobre o Peru e dizer, eu quero agora que tu pega desse livro e tira melhores partes para nós viajar nessas condições, nesses custos, nesse tempo, nesse, né, etc. Né? Fragilidade. Às vezes evita dar resposta se achar que há um risco de ética, de segurança. Né? Então, por exemplo, esse é o problema de tudo estar usando como, eu quero fazer tal coisa de criança. Ele não sabe que é teus filhos e tudo. Então, ele vai poder, que ele falou em criança, não posso entregar, né? E assim por diante. Falou sobre sobre arma, não posso falar, e assim por diante. O Gemini, né? Multimodais, texto, imagem e áudio, né? Força, integra os dados, e aqui o